Bem, é a primeira vez que eu estou trabalhando com marcenaria. Nunca tinha mexido em madeira, não tinha noção alguma de como fazer o que eu estou fazendo. Então, peguei informações no YouTube, encontrei alguns problemas e consegui soluções. E eu queria compartilhar um pouco disso, tá? Fiz vários gabaritos, né? Dá para ver aqui, né? São algumas peças de madeira que foram presas nessa bancada e que eu uso em gabarito, tá? Uma das soluções que eu encontrei aqui foi para fita de borda. Eu tinha pouca fita de borda de 22 milímetros, que é para colocar nesses compensados de 15, tá? E eu arrumei uma fita de borda de 35. Só que eu não tenho nem equipamento para cortar ela no meio, né? E eu queria fazer o melhor aproveitamento possível dessa fita aqui. Queria aproveitar ela bem, não queria perder, tá? Então eu resolvi fazer uma experiência aqui e tá dando certo a experiência, tá? Que seria fazer o quê? Pegar duas peças de 15, né? Passar a cola de contato nas duas peças em conjunto, né? Sempre lembrando que no caso aqui, como é virgem, é madeira, eu estou trabalhando com compensado, passar duas demãos da cola de contato, tá? Eu uso espátula, eu acho muito melhor no meu caso, porque eu não tenho experiência e estou fazendo de uma maneira bem rudimentar, tá? Então uso espátula, passo a cola de contato com bastante cuidado, uma camada bem fina, procuro tampar toda a superfície dessas áreas, tá? E deixo secar, né? Deixo secar. São duas demãos, tá? Então a primeira demão deixo secar, tomando cuidado de ficar, né? Não uns 10, 15 minutos, vai depender muito da temperatura. Hoje está frio, está demorando um pouco mais. Provavelmente, se tivesse calor e o tempo mais seco, 5 minutos já seria suficiente na primeira demão, tá? Uma vez, uma preocupação só, eu passo nas duas em conjunto, né? Depois que eu faço, não deixo elas juntas mais, senão a cola gruda, tá? Então separo as duas, depois que eu passei, pego um papel toalha, uso papel toalha que ele, além de ser absorvente, ele não desmancha fácil, tá? E limpo os excessos laterais que tem aqui, tá? E aí eu tenho cuidado de deixar elas secando sem encostar uma na outra, certo? Dado esse prazo, junto as duas de novo e dou a segunda demão, tá? Dou a segunda demão de cola com o mesmo cuidado de passar a cola com a espátula em toda a superfície, tá? Espalhando ela e deixando uma camada fina, tá? Feito isso, né? Terminado esse serviço, eu passo a cola, deixa eu pôr aqui, tá aqui. Eu passo a cola na fita de borda, né? Então o que a gente faz? A gente mede a fita de borda pela lateral aqui, certo? Se preocupe em deixar mais ou menos 1 centímetro sobrando de cada lado. Prendo a fita de borda numa superfície plana. Tem alguns truques que eu vi na internet, achei interessante. Passar cola de contato nessa superfície, uma madeira qualquer, espera a cola secar, ela vai parecer uma fita dupla face. E a gente pega e cola. Eu estou usando essa fita aqui, se perceber, ela tem um desenho de madeira de um lado e do outro lado ela é lisa, tá? O que eu preciso é dessa cor aqui, ó, não essa. Então estou reaproveitando essa fita aqui que eu arrumei, tá? Mas eu não quero esse desenho de madeira, eu quero essa cor aqui, exatamente essa cor. Então estou usando o lado inverso da fita, tá?
E dando o compensado já com a segunda de mão de cola de contato e a fita de borda também com a cola de contato, tá? E as duas já em ponto de colar, o que eu faço? Pego uns pedacinhos assim, ó, da fita de borda, 3 pedacinhos, tá? Um no outro. Faço 2 vezes isso daqui, tá? Deixa eu só tampar a cola aqui para não estar evaporando. Pronto. Faço 2 desses aqui e coloco um de cada lado, tá? A ideia é que as peças de compensado não encostem uma na outra, dê uma certa distância aí, mais ou menos perto de 1 milímetro de distância. Isso é importante porque depois eu vou ter que cortar essa fita de borda ao meio, tá? Então eu preciso deixar essa distância aqui para poder fazer esse corte, tá? Senão eu não consigo, tá ok? Então ponho dos 2 lados aqui, deixo uma distância de 1 milímetro e ponho para secar depois que eu apliquei, né, a fita de borda, né? Sempre com cuidado de a gente até pegar aqui uma madeirinha aqui, peraí, pode ser essa aqui mesmo, e fazer uma boa pressão sobre a fita de borda em todos os lados aqui, fazer uma boa pressão para aumentar a aderência da fita de borda no compensado. Se você não fizer uma boa pressão, ela vai soltar fácil, tá? Então tem que pressionar bastante nos cantos, todos os cantos, fazer uma ótima pressão, tá? E deixa para secar, tá? Como o clima tá frio, eu tentei até fazer isso ontem, né? Mas o que aconteceu? A cola tá demorando muito para secar. Então eu já preparei umas peças aqui e deixei para cortar hoje, tá? Então uma vez preparada as peças, vou só encostar isso aqui de lado. Eu vou pegar uma que eu fiz ontem aqui, tá? Aqui, ó. Certo? Então elas são 2 peças. Eu colei as duas numa fita de borda de 35 milímetros e deixei um vão mais ou menos de 1 milímetro aqui, tá? Feito isso, o que eu faço agora? Eu vou pegar aqui o estilete, tá? Vou pegar o estilete, cortar essa ponta aqui que eu deixei de 1 centímetro de cada lado, tá? Cortei fora. E eu vou aplicar um corte com estilete aqui no meio, tá? Das duas, tá? Aqui no meio, aqui, eu acho que dá pra ver aí, né? Então aqui no meio das duas eu vou aplicar um corte aqui, tá? Sempre com cuidado, né? Pra não se cortar, não se machucar. Pronto. Apliquei esse corte. O que eu faço agora? Eu vou pegar o lado sem corte do estilete, tá? Porque sempre pegar o lado de corte, como ele corta muito, ele pode cortar madeira, ele não vai seguir uma trajetória retilínea. Ele pode desviar e aí sair todo torto o seu corte, tá? Então eu vou pegar o lado sem corte do estilete, enfiar aqui no meio, né? E vir descendo. Tem que fazer um pouco de força, tá? Ó. Pronto. Separei as 2 peças, tá? Então uma vez separadas as 2 peças, o que a gente faz? A gente corta o excesso, se ficar algum excesso aqui, porque vocês podem ver que o que sobrou é mínimo, tá? Porque a fita de borda tem 35, as 2 peças juntas tem 30. Então são 5 milímetros para dividir em 4 faces. Vai dar 1 milímetro mais ou menos para cada face aqui, né? Então, quer dizer, vai sobrar muito pouco. Mas, se a gente passar a mão aqui, a gente sente que ainda tem. Então a gente pode tirar um pouco desse excesso aqui. Não sei se vai dar para ver, mas eu vou tentar aqui mostrar aqui, ó. Tem um excesso aqui, tá? Ó, acho que deu para ver agora, tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar pelo lado de dentro aqui com o estilete, tá? Então fiz um pequeno corte aqui
E eu gosto de usar, para tirar esse excesso, eu gosto de usar esse formão, tá? Eu gosto de usar o formão. Com cuidado de não ficar esfregando, fazendo vai e vem com o formão, tá? É só empurrar o formão de assim. O máximo que você pode fazer é esse movimento, senão você vai riscar toda a peça aqui, tá? Então você vem aqui, ó, faz só esse movimento aqui, vai puxando o excesso aqui, ó. Ó, só um movimento assim, tá? Aí, ó. Aí ela vai soltando, certo? Vou levar até o final aqui, ó. Ó. Lembrando, como eu disse inicialmente, essa é a primeira vez que eu estou fazendo isso na vida, tá? Então assim, isso aqui eu aprendi olhando outros vídeos no YouTube, né? E praticando aqui, tá? Eu fui vendo a melhor maneira. Esse vídeo aqui é mais para quem nunca mexeu com marcenaria e está começando a mexer agora, tá? Então quando a gente termina, vai ficar algumas rebarbinhas aqui, tá? Não fica sai 100%. Vai ter um gato aqui que está querendo invadir aqui o pedaço, tá? Essa aqui é uma oficina improvisada que eu improvisei aqui numa lavanderia, tá? E aí sim, aí a gente pega uma lima e passa aqui só duas coisas, tá? Deixa eu informar. O formão, quando usar o formão, não incline muito assim, tá? Se fizer isso daqui, você vai estragar seu trabalho. Vai sair irregular essa borda, tá? Você tem que passar praticamente rente a madeira, tá? Para ele cortar numa posição que ele vai ficar praticamente rente a fita de borda vai ficar praticamente rente a madeira. Se fizer assim, você vai acabar arrancando um pedaço da fita de borda aonde você não quer tirar, tá? E a lima é a mesma coisa, tá? A lima você não vai fazer assim, tá? Você vai fazer quase rente, certo? Não precisa fazer com pressa, pode fazer devagar e procura tirar todo o excesso que tiver aqui. Você vai perceber que quando vai chegando perto do compensado, você consegue perceber, tá? Conforme você vai limando aqui, que chegou perto do compensado. Ó. Olha só, tá? Então você vê que o acabamento já está bem diferente daqui de cima para onde eu já limei, certo? Esse lado ainda não foi limado. Isso é feito em toda a borda, tá? Na parte de cima e dos dois lados. Aí essa peça aqui, quando terminada, eu vou pegar uma que eu já terminei, tá? Ela vai ficar assim, ó. Certo? Então o que acontece? Eu usei uma fita de borda de 35 milímetros, fiz o melhor aproveitamento possível dela e consegui passar em duas peças de 15, tá? Então fiz um ótimo aproveitamento, não teve desperdício praticamente, né? De uma maneira rápida e prática, tá ok? Isso foi uma solução que eu arrumei aqui para mim, porque como é tudo improvisado, eu tinha falta de material e poucos recursos. Então eu aproveitei um pedaço de fita de borda de 35, né, que eu arrumei para poder fazer esse trabalho aqui, tá? Espero que a dica tenha ajudado. Um abraço, até a próxima.